Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. A operação do Sol não é meramente um procedimento alquímico de laboratório, mas a culminação da filosofia universal transmitida por Hermes Trismegisto. Ela representa o núcleo do mistério da Tábua de Esmeralda, não como um conceito simbólico distante, mas como uma instrução direta sobre o funcionamento da realidade e da consciência. Para compreendê-la, é necessário abandonar, ainda que por instantes, o modo comum de perceber o mundo. A tábua não fala à mente dispersa, mas à consciência recolhida. Por isso, o primeiro requisito não é o estudo, mas o silêncio. Um silêncio onde os sentidos deixam de comandar, onde o pensamento não é arrastado pelas impressões e pode elevar-se acima da agitação contínua da matéria. É nesse estado que o intelecto nous se manifesta. Não como uma ideia, mas como uma presença que revela. A tábua começa com uma afirmação incomum: verdadeiro, completo, claro e certo. Essa repetição não é retórica. Ela serve para fixar a atenção em um ponto essencial. O que será dito não é opinião, não é hipótese. É uma descrição da estrutura do real. E o primeiro princípio apresentado estabelece toda a base da operação do Sol. O que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é como o que está embaixo. Essa é a lei da correspondência. Nada existe isolado. O mundo visível não é independente. Ele é a expressão de um nível mais sutil. O que ocorre no plano material reflete aquilo que acontece no plano inteligível. Isso significa que a realidade externa não é um evento separado do estado interno. Ela é continuidade. O ser humano, inserido nesse sistema, não é apenas um observador. Ele é um ponto de ligação entre esses dois planos. O microcosmo e o macrocosmo compartilham a mesma estrutura. Por isso, ao compreender e ordenar o que ocorre dentro de si, ele passa a interferir na forma como percebe e interage com o mundo externo. É assim que a tábua afirma que se realizam os milagres de uma única coisa. Essa coisa única não é um objeto físico. É o princípio que sustenta tudo o que existe. A tábua afirma que todas as coisas vieram do Um, pela mediação do Um, e nasceram dessa única substância por adaptação. Esse Um é a origem indivisível, não como um conceito abstrato, mas como a base viva de toda manifestação. Tudo o que existe, independentemente da forma que assume, carrega essa unidade em sua essência. A multiplicidade é apenas aparência. A operação do Sol consiste em reconhecer essa unidade por trás da diversidade e operar a partir dela. Para explicar esse processo, a tábua utiliza símbolos. O Sol é o pai. A Lua é a mãe. Esses símbolos não devem ser interpretados apenas no sentido físico. O Sol representa o princípio ativo, a força que irradia, que inicia, que dá direção. A Lua representa o princípio receptivo, a capacidade de receber, transformar e manifestar. A união desses dois princípios gera a obra. Sem o ativo, nada se inicia. Sem o receptivo, nada se forma. A criação ocorre na interação entre esses dois polos. O vento o embalou em seu ventre. O vento representa o sopro, o movimento invisível que transmite a força. É aquilo que não pode ser visto diretamente, mas que mantém tudo em funcionamento. A terra é sua ama. A terra é o campo onde a força se fixa. É onde o que é invisível se torna tangível. Sem a terra, a operação não se completa. Sem forma, não há manifestação. Esses 4 elementos, Sol, Lua, Vento e Terra, não são apenas partes da natureza externa. Eles correspondem a funções internas. Vontade, receptividade, movimento e concretização. A operação do Sol exige a integração dessas funções. Quando isso ocorre, surge o que a tábua chama de a força forte de toda força. Essa força não é física. É a capacidade de atuar simultaneamente no sutil e no espesso. De influenciar tanto o que é invisível quanto o que é denso. Mas antes que essa força se manifeste,
é necessário cumprir a instrução central da tábua. Separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente e com grande perícia. Essa é a chave da operação. O espesso é aquilo que é condicionado, automático, reativo. O sutil é aquilo que percebe, que observa, que não está preso ao movimento. Sem essa separação, a consciência permanece misturada ao que deveria observar. Com essa separação, surge a possibilidade de direção. Essa separação não é violenta. Não é repressão. É percepção. É reconhecer que você não é o que surge dentro de você. Você não é o impulso. Você não é a emoção. Você não é a reação. Você é aquilo que percebe tudo isso. Quando essa percepção se estabiliza, o sutil começa a se elevar. A tábua descreve esse movimento com precisão. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra. Subir significa retirar a consciência da identificação imediata com a matéria. Significa elevar-se acima da reação automática, acima da repetição. Descer significa aplicar essa consciência na vida prática. Não se trata de fugir do mundo, mas de retornar a ele com outra forma de operar. Esse movimento contínuo cria equilíbrio. Quem apenas sobe se afasta da realidade. Quem apenas desce se perde nela. A operação do Sol exige ambos. Quando esse ciclo se estabelece, a consciência se expande. A tábua afirma que então obterás a glória do mundo inteiro e toda a obscuridade se afastará de ti. A obscuridade não é externa. É a falta de percepção. É a confusão entre o que você é e o que acontece. Quando essa confusão se dissolve, a clareza surge. Essa clareza permite que a força opere. Ela vence o sutil, as ilusões, os enganos, as distorções internas, e penetra o espesso, as limitações da matéria, os condicionamentos. Isso não significa controle absoluto do mundo externo. Significa domínio sobre a forma como você participa dele. A tábua conclui afirmando que dessa maneira o mundo foi criado. Isso revela algo fundamental. A operação do Sol não é apenas uma prática humana. Ela é a repetição consciente do próprio processo de criação. O mesmo movimento que organiza o universo pode ser reproduzido na consciência. Quando isso ocorre, o ser humano deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a atuar como um ponto de organização. Ele se torna um microcosmo ordenado. A vida deixa de ser uma sequência de eventos e passa a ser uma construção. A percepção deixa de ser fragmentada e passa a ser contínua. A ação deixa de ser impulsiva e passa a ser consciente. E é nesse ponto que a operação do Sol se completa. Não como teoria, mas como estado. Se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, se você quer continuar explorando esses princípios de forma prática e profunda, se inscreva no canal Sabedoria Sem Limites e ative o sininho. E se você quiser dar um passo além, se aprofundar nesses ensinamentos com mais consistência, sem interrupções e com acesso antecipado a conteúdos completos, considere se tornar membro do canal. Assim você apoia diretamente esse trabalho e ainda tem acesso a uma biblioteca exclusiva de conteúdos para estudar no seu tempo, porque aqui a proposta não é apenas repetir ideias antigas. É trazer clareza. É transformar conhecimento em compreensão prática. E quando a compreensão se torna prática, os resultados começam a mudar.